Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, eu sou o Carlos André, artista orientador do Vocacional Literatura Sul 1 2021. Gente, chegamos ao nosso final. Hoje, a última orientação do ano. Bom, como a gente já tinha combinado semana passada, para esse encontro de hoje, eu vou fazer uma revisão, um apanhado geral aí de tudo que a gente viu até aqui, tanto para que sirva como um guia aí, né, para quem quiser rever os vídeos anteriores, quanto para que a gente tenha um panorama, né, de tudo que a gente estudou e discutiu juntos aqui. É claro que dessa vez, como foram muitas orientações, muitas discussões, muitos textos, eu vou fazer com uma colinha, né? Tô com meu caderninho aqui. E vamos lá então. A gente começou o ano, na verdade, com orientações síncronas, né? A gente fazia chamadas ao vivo pelo Meet, se eu não me engano, ou outro aplicativo da mesma espécie, durante todo o primeiro semestre, né? Com a chegada do segundo semestre, no entanto, começou a ficar difícil juntar todo mundo no mesmo horário. Então a gente optou por realizarmos as orientações assíncronas aqui pelo YouTube e continuar discutindo pelo WhatsApp. Essa revisão, então, né, esse levantamento aí do nosso processo que eu vou fazer hoje é apenas sobre essa parte, né, presente aqui no YouTube, só essa parte das orientações assíncronas. Bem, a gente começou então discutindo o espaço narrativo, né, elemento fundamental aí quando se pensa em prosa, né. O foco dessa orientação foi pensarmos como que o espaço influencia a narrativa, né? Como que o espaço pode ser determinante sobre aquilo que a gente quer dizer. Nossa segunda orientação foi sobre personagem narrador, né? A gente discutiu aqui como dentro de uma narrativa a escolha de quem vai narrar dentre todos os personagens presentes no texto é importante, né? De acordo com essa presença narrativa, né, essa personalidade narrativa, a história pode ser completamente modificada. A gente pode ter, inclusive, objetos que narrem a história, né? Objetos inanimados, que foi o caso do nosso estudo nessa orientação. Logo depois, a gente discutiu sobre o fluxo de consciência, né? Esse recurso inteiramente modernista, né? Que é como uma representação, né, do próprio fluxo do pensamento em forma de texto, né? O texto se transforma numa representação daquilo que o personagem está pensando. É muito legal, muito sofisticado esse estilo de narrativa. Bem, no quarto encontro, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de discurso, né? Nos concentrando principalmente no discurso indireto livre. Esse tema é um pouco mais complexo, talvez, do que todos os demais, e mais do que eu ficar falando aqui, vale muito a pena para quem quiser, claro, revisitar, né, ou visitar pela primeira vez essa quarta orientação. Tá? Mas o discurso indireto livre, de maneira geral, é um recurso também muito sofisticado, assim como o anterior, né, o fluxo de consciência, e que deixa o texto bastante instigante para o leitor, né? À medida
em que mistura diferentes vozes, né, dentro da narrativa, uma seguida da outra, no mesmo parágrafo, inclusive. No quinto encontro, a gente discutiu sobre a autoficção, né, o escrever sobre si, a escrevivência, entre outros nomes que se dão hoje em dia para esse tipo de escritura, né? Tá muito em voga esse tipo de escrita. Muitos autores premiados aí do contemporâneo, né? Autores e autoras estão pesquisando, né? A escrita sobre si mesmo. Então vale a pena dar uma olhadinha também nesse encontro aí para entender um pouco melhor o que está acontecendo no cenário atual. Bem, aí nas orientações 6, 7 e 8, nós falamos sobre diferentes curvas narrativas, né? A gente chama de curva quando a narrativa ela nos surpreende por uma mudança, né, no seu curso. A gente pensa mesmo na ideia de curva, né, em modificação do caminho, né? Na orientação 6 a gente falou sobre curva de personagem, né? E depois a gente falou sobre curva ascendente e em seguida a curva descendente. Não sei se é exatamente nesta ordem, né? Mas foram encontros importantes também para que a gente aprenda a deslinearizar a nossa narrativa, né? Fazer com que a nossa narrativa ela não siga igual a si mesma do começo até o fim, né? Com a curva a gente consegue fazer com que o texto ganhe dinâmica. No encontro 9, a gente falou sobre o que a gente chamou aqui, né, de acaso transformador, que é um recurso muito legal. Ele passa meio que escondido ali em muitos contistas, mas está sempre presente, né? O acaso transformador é quando algo absolutamente inesperado dentro da narrativa acontece e transforma, né, a relação entre os personagens. Me lembro que nesse exemplo aqui a gente leu um conto do Carrascosa em que um casal já imerso na monotonia do casamento passa por um apagão mesmo, elétrico, numa noite qualquer, e o fato de não ter energia elétrica faz com que eles se reaproximem de novo, depois de muito tempo. No encontro 10, nós falamos sobre o plot twist, né? Que é um termo em inglês, mas eu preferi manter em inglês porque é como os escritores andam tratando, né? Esse recurso. E o plot twist é uma mudança radical na narrativa, né? Que a gente tem mais do que uma curva, uma surpresa muito grande que cativa aí o nosso leitor, né? Se a gente for traduzir aqui para uma linguagem mais abrasileirada e tal, a gente pode chamar de reviravolta. No título do vídeo, inclusive, está, né? Reviravolta barra ou traço plot twist. No encontro 11, a gente falou sobre parágrafo reflexivo, né? Aquele parágrafo que interrompe a narrativa, né, para refletir sobre essa mesma narrativa, né? A gente também pode chamar isso de digressão, né, que é um termo um pouco mais erudito para a mesma coisa, né? É muito legal colocar parágrafo reflexivo no nosso texto também, porque ele complexifica, né, aquilo que a gente está dizendo. Convida o leitor, para além da fruição, né, leitora, também acompanhar um outro tipo de fruição, que é a fruição filosófica, né, reflexiva. Nos encontros 12 e 13, sequencialmente, né, a gente falou sobre dois tipos de conto muito interessante, né? No 12, a gente falou sobre o conto imperativo
E no 13 a gente falou sobre o conto dialógico. São formatos de conto não tão comuns assim, mas que quando bem realizados são incríveis, né? O imperativo é aquele conto que, como o próprio nome já diz, se utiliza de verbos imperativos o tempo todo, ou seja, aqueles verbos que mandam com que o leitor faça alguma coisa, né? O verbo imperativo é aquele verbo de ordem, né? Faça, coma, levante, pense, ande. E existem contos, como o que a gente leu aqui do Raduan Assar, que são inteiramente com verbos imperativos. Esse tipo de conto é legal porque ele traz o leitor para dentro do texto como um personagem, à medida em que as ordens são dadas para o próprio leitor. E o conto dialógico, por sua vez, é um conto construído todo através de diálogos, né? A gente leu um clássico aqui da literatura brasileira dos anos 90, né, para discutir o conto dialógico, que se chama Queda, né, do João Silvério Trevisan, em que dois personagens pulam de um prédio e se encontram no meio da queda e começam a conversar a respeito dos próprios suicídios. Incrível esse conto. E finalmente, no 14º, ou seja, o encontro da semana passada, a gente conversou sobre um panoramazinho que eu fiz aqui sobre o conto brasileiro contemporâneo, né? Através da obra de 5 autores apenas, né? Dentre os muitos autores incríveis que a nossa literatura possui. Nos 13 encontros anteriores, a gente já tinha discutido, né? Um autor por vez, creio eu que sem repetirmos nenhum autor em todos os encontros. Portanto, a gente tem, na verdade, aí somando tudo, um panorama de cerca de 20 escritores contistas brasileiros aí, incluídos, né, em todo o nosso processo de discussão. Então é coisa pra caramba, dá pra estudar bastante. Bem, gente, é isso. Só me resta agradecer muitíssimo, né, as parcerias todas que possibilitaram o Vocacional Literatura Sul 1 2021. Né? Existe uma equipe por trás de todo esse trabalho, né? Uma equipe multidisciplinar, né? Com músicos, eruditos populares, bailarinos, atores, artistas visuais, né? Músicos já falei, né? E contei também com a ajuda aí dos equipamentos, né? Aos quais eu estive vinculado, né? O CEL Heliópolis e a Biblioteca Chácara do Castelo. Super recomendo vocês aí que conheçam, quem não conhece ainda, porventura. E principalmente os artistas vocacionados aí e vocacionadas, né? Que me acompanharam com muito carinho e cuidado durante toda essa trajetória longa, né, de 8 meses de pesquisa literária intensa. Obrigadão a todos vocês. Não é porque o vocacional termina que eu me isolo do mundo e não posso falar com mais ninguém, tá? Quem quiser continuar mandando mensagem, eu mantenho o meu ciclo de diálogo aí sempre aberto para qualquer tipo de autor e autora que queira dialogar, tá? E é um prazer para mim, na verdade, sempre esse tipo de troca, tá bom? Bom final de ano para todo mundo, saúde, espero que a gente passe por essa daí com todo mundo saudável e distante desse problema ano que vem. E espero estar de volta pro Vocacional junto com vocês todos aí. E quem mais quiser se juntar, né, à nossa pesquisa o ano que vem. Abração, gente.